E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, prosseguindo com os nossos estudos através das resoluções de questões de concursos anteriores, desta vez para a Petrobras, para o cargo de técnico de manutenção júnior, caldeiraria, prova que foi realizada em 2011, questão aí sobre materiais de construção, parte de seleção de materiais, tá bom? Então, em primeiro lugar, já gostaria de pedir o seu like, porque você me ajudando, obviamente, terei mais condições de ajudar a vocês, tá? Uma troca, porque assim o canal vai crescendo e obviamente eu conseguirei postar mais vídeos aqui para incrementar os seus estudos, tá bom? Então, lembrando também, se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações, porque assim que postarmos novos vídeos, o YouTube poderá te informar, tá bom? Então vamos lá para a questão de número 47, ele diz assim: na seleção de materiais, a liga A 1010 é frágil, B 1020 é satisfatório para o emprego como reservatório em temperaturas de menos 30 graus Celsius, C 4340 é recomendada em aplicações criogênicas, D 1080 tem excelente soldabilidade e E 316L é endurecível por têmpera, tá? Então vamos analisar item a item para que você tenha uma visão mais ampla, né? Porque eu costumo falar aqui neste canal que não basta apenas você saber a alternativa correta, mas saber o porquê das outras alternativas estarem incorretas, tá? E dessa maneira você vai solidificando os seus conhecimentos para numa hora da prova você se sair muito bem, tá bom? Então vamos lá? Na alternativa A, ele fala que o aço 1010 é frágil, tá? Importante a gente saber a classificação dos aços. Quando ele fala um aço 1010, ele está falando que é um aço carbono comum que vai possuir ali em torno de 0,10% de carbono em sua composição, ou seja, é um aço que possui muito pouco carbono em sua composição. E a gente sabe que quanto maior o teor de carbono, mais frágil esse material será, porque ele será mais duro, né? Porque o carbono faz isso. Ele aumenta a dureza do aço. Então, ou seja, se ele é um aço com pouco carbono, então ele não é um aço frágil, ele é um aço dúctil, né? Então, vamos lá para a especificação desse aço. Aço 1010 é um aço carbono com 0,10% de carbono. Em torno, né, de 0,10, ele pode possuir um pouquinho mais, pode variar isso aí, mas é em torno ali de 0,10% de carbono, tá? Ele possui uma relativa, né, baixa resistência mecânica, mas pode ser temperado e revenido para aumentar a sua resistência, tá? Ele possui excelente conformabilidade e soldabilidade. Apesar que os aços que mais são utilizados ali para serem temperados são os aços com maiores teores de carbono, tá? Aços com baixo teor de carbono se é utilizado mais para cimentação, porque você precisa de um núcleo tenaz e uma parte externa resistente. Então você faz um incremento ali de carbono na superfície, endurece ela pela têmpera, então você tem resistência por fora, né, resistência ao desgaste por fora, porém um núcleo tenaz. Então, falando já das especificações desse tipo de aço, tá? É um aço de uso geral, com destaque para fins estruturais e como fixadores, como estojos e parafusos. O limite de escoamento ou tensão de escoamento vai girar ali em torno de 305 megapascal, também pode ser convertido ali para 44.200 PSI, tá? Já a resistência à tração é de 365 megapascal e o módulo de elasticidade vai girar ali em torno de 190 a 210 gigapascal, né? Então você veja que é um aço que possui ali um módulo de elasticidade considerável, tá? Portanto, está incorreta a alternativa A. O aço 1010 não é um aço frágil. Já na alternativa B, ele fala que o aço 1020 é satisfatória para o emprego como reservatório em temperaturas de menos 30 graus Celsius. Bem, esse aço 1020 é um dos aços carbono mais comum utilizados ali como aço para cimentação, né, por conta da sua baixa concentração de carbono, tá? Com excelente relação custo-benefício
comparado com os aços mais ligados para o mesmo propósito. Possui excelente plasticidade e também soldabilidade, né? Lembrando que a soldabilidade está diretamente associada à quantidade de carbono no aço. Quanto mais carbono, mais difícil de soldar este será. Então, após a cimentação, é beneficiado, mas possui menor capacidade de endurecimento se comparado ali a outros. Precisamos então falar sobre os aços criogênicos, tá? Que são utilizados ali abaixo da temperatura ambiente entre menos 40 graus Celsius a menos 50 graus Celsius, tá? E os aços carbono de baixo carbono, como é o caso aí do aço 1020, são satisfatórios. Porém, as temperaturas que ocorrem em equipamentos para transporte e conservação de gases liquefeitos e que podem chegar a menos 250 graus Celsius, né, como por exemplo ali o hidrogênio líquido, é necessário levar em conta o fenômeno da temperatura de transição. Ou seja, esse aço sim, ele atende a essas necessidades, né, de se trabalhar com temperaturas ali de menos 30 graus Celsius, né? Portanto, está correta a alternativa B. Agora veremos o porquê das demais alternativas estarem incorretas. Na alternativa C, ele fala que o aço 4340 é recomendada em aplicações criogênicas, tá? Sabe-se que os aços desse tipo, da classe 43, possui ali 1,82% de níquel, né? Ou 0,50 a 0,80 de cromo e 0,25 de molibdênio. São os mais satisfatórios, tá? Dentro dessa classe de aço 43, tá? Mas na prática, procura-se manter o carbono baixo e aumentar o teor de níquel. Por exemplo, um aço com 0,17% de carbono, 0,15 a 0,30 de silício, 0,30 a 0,60 de manganês, fósforo e enxofre máximo de 0,035%, ou seja, muito baixo, né? E níquel entre 4,5% e 5% no estado normalizado e posteriormente revenido, apresenta a menos 80 graus Celsius uma resistência ao choque que é ainda de 10 kgf por centímetro quadrado e a 100 graus Celsius de 8 kgf por centímetro quadrado, tá? À medida que se aumenta ali o teor de níquel, pode se empregar o aço a temperaturas paulatinamente mais baixas, tá? Com 9% de níquel, a temperatura de emprego pode ser em torno ali de 190 graus Celsius. E quando a gente fala ali de materiais criogênicos, né, os recomendados são os aços inoxidáveis austeníticos da série 300, como o 304, 304L, 316, o 321, o 304LN e o 316LN, tá? Os aços inoxidáveis são aqueles que contêm um mínimo de 10,5% de cromo como principal elemento de liga. São os aços onde não ocorre oxidação em ambientes normais. Suas características de resistência são obtidas graças à formação de um óxido protetor que impede o contato de metal base com a atmosfera agressiva. Outro ponto também é que alguns outros elementos como níquel, molibdênio, cromo, titânio, alumínio, silício, nióbio, nitrogênio e silênio podem ser adicionados para a obtenção de características mecânicas particulares. Os aços inoxidáveis são divididos em 5 famílias de acordo com a microestrutura, estrutura cristalina das fases presentes ou ainda tratamentos térmicos utilizados, né, como tem ali os aços inoxidáveis martensíticos, né, que não são indicados para uso em criogenia, tem os ferríticos, que não são indicados para criogenia, e os austeníticos, que são indicados, tá, nesse caso da criogenia. O duplex, né, que é o austenítico ferrítico, não são indicados, e os endurecíveis por precipitação também não são indicados. Ou seja, por isso que dentre esses, os austeníticos são os mais são os indicados, tá? Então, os materiais que não são recomendados, a gente pode citar aí os martensíticos, como já vimos anteriormente, porque sofrem transição dúctil frágil, né, quando resfriados. Também temos o ferro fundido, que também se torna quebradiço, né, com a redução da temperatura.
Os ácidos carbono também se tornam frágeis, dependendo da temperatura que se esteja trabalhando, né? As borrachas, teflon e a maioria dos plásticos ficam frágeis, tá? Isolamento comum de fios e cabos elétricos também ficam frágeis. Por isso, está incorreto. 4340 não é recomendado ali em aplicações criogênicas, tá? Já na alternativa D, ele fala que o aço 1080 tem excelente soldabilidade, né? Então, a gente sabe que o aço 1080 é um aço carbono comum que possui em torno ali de 0,80% de carbono, ou seja, é um aço que possui muito carbono em sua composição. E quanto mais carbono, mais difícil se é de soldar, tá? É isso que diz aí, que a boa soldabilidade de um aço é associada a pouca transformação da estrutura cristalina na execução da solda. Em geral, como regra básica, pode-se que o aumento do teor de carbono reduz a soldabilidade, tá? Altos teores de enxofre também são prejudiciais à soldagem. E botamos uma tabelinha aqui justamente para que você verifique o que estamos falando, tá? Então a tabela abaixo vai classificar ali o aço em 3 grupos de acordo com a soldabilidade e o teor de carbono. Então a gente tem ali a solda fácil, a soldagem cuidadosa e a solda difícil, né? Então aqui, se você verificar, aço carbono com teor de carbono acima de 0,50% possui uma soldagem difícil, que é justamente o caso aí do aço 1080, tá? Então, excelente soldabilidade seria ali a soldagem fácil, né? Que é o caso dos aços carbono que possuem ali teor de carbono, no caso do tipo 1, menor que 30% e também baixo teor de liga, né? Os aços com baixo teor de liga com teor de carbono menor que 0,15%. Esses seriam classificados aí como excelente soldabilidade, como não é o caso aqui do aço 1080. Por isso, a alternativa D está incorreta. Já a alternativa E, ele fala que o aço 316L é endurecível por têmpera, tá? E esse aço ele é classificado como aço inoxidável austenítico, ou seja, apresentam simultaneamente cromo e níquel como principais elementos de ligas. Nesses aços, o níquel, além de melhorar a resistência à corrosão, melhora igualmente a resistência à oxidação a altas temperaturas, de modo que esses aços são também aplicados em condições de temperaturas diferentes da ambientes. São aços não magnéticos e também não endurecíveis por tratamento térmico, devido à sua estrutura austenítica, a qual é retida por resfriamento rápido em água após aquecimento entre 1000 e 1100 graus Celsius, tá? Entretanto, se submetidos à deformação mecânica a frio, resulta um encruamento que aumenta apreciavelmente a dureza, a resistência mecânica em proporções maiores que o encruamento de um aço comum. Ou seja, esse tipo de aço não é endurecível por tratamento térmico, mas por deformação plástica, que é obtida ali através do encruamento. Portanto, está incorreta a alternativa E. Como já verificamos, aí a alternativa correta, B de bola, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir. Também o seu comentário é muito importante. Deixa aqui embaixo, olha, esse vídeo me ajudou bastante, eu gostei do vídeo, porque é de suma importância para o crescimento do canal. E se possível também, compartilhe com o seu grupo de estudo, tá bom? Galera, um forte abraço e até a próxima.